Olha, um dos fenômenos que mais desperta curiosidade e até um certo fascínio dentro do espiritismo são as manifestações visuais. A gente vai mergulhar agora no que a doutrina espírita, lá na codificação de Allan Kardec, nos diz sobre como e por que isso acontece. A grande pergunta que todo mundo faz é essa, né? Será que é possível mesmo a gente ver seres do mundo espiritual? É uma questão que mexe com a nossa imaginação e, vamos ser sinceros, às vezes até com os nossos medos. E olha, para o espiritismo, a resposta é um sonoro sim. E essa possibilidade não é encarada como algo para dar medo, não. Pelo contrário, é vista como uma das formas mais diretas e, de fato, interessantes de comunicação entre o nosso plano e o plano espiritual. Para a gente entender isso direitinho, vamos seguir um roteiro bem lógico, tá? Primeiro, vamos falar do fenômeno em si. Depois, qual a intenção dos espíritos ao aparecerem? Em seguida, como a visão realmente acontece, quem pode ver e, por fim, o que fazer numa situação dessas. Bom, vamos lá. O ponto de partida, de acordo com o espiritismo, é que, em princípio, qualquer espírito pode se tornar visível. Mas isso não é aleatório, não. Geralmente, depende de uma permissão ou da própria vontade deles. Não é algo que acontece por acaso. E aí vem a pergunta óbvia, certo? Se eles podem aparecer, por que a gente não vive trombando com espíritos por aí no nosso dia a dia? A resposta que o espiritismo dá para isso é bem pragmática, bem direta ao ponto. O ponto principal é que ver espíritos o tempo todo seria uma baita inconveniência. Imagina só, você está cercado de presenças espirituais constantemente. Isso ia atrapalhar nossas decisões, ia tirar nossa liberdade de agir. Por isso, o fenômeno acontece de forma pontual, com um objetivo maior: servir como prova de que a alma é imortal, o que reforça nosso senso de propósito e responsabilidade. Agora, vamos entender o porquê da coisa. Quando um espírito aparece, qual a motivação dele? Bom, assim como aqui entre nós, as intenções podem ser as mais variadas possíveis e elas refletem o nível de evolução moral de cada um. Basicamente, existem dois caminhos bem claros. De um lado, os espíritos bons, que aparecem para consolar, para orientar, para dizer: olha, a vida continua, tudo por amor. Do outro lado, tem aqueles espíritos ainda presos a sentimentos ruins, que podem usar a aparição para assustar ou até para tentar se vingar de alguém do passado. E muitas vezes o propósito mais elevado é exatamente este. A manifestação pode ser um ato de amor profundo, uma maneira do espírito dizer: eu estou aqui, eu ainda existo, estou bem e estou perto de quem amo. É uma mensagem de puro conforto e esperança. Certo, agora vamos para a parte, digamos, mais técnica do assunto. Como é que uma entidade que não tem corpo físico se torna visível para a gente? O mecanismo por trás disso é um dos pontos mais interessantes da explicação espírita. A primeira coisa que a gente pensa é que a gente vê com os olhos, né? Com o nosso aparelho visual. Mas será que é isso mesmo? A resposta pode ser bem surpreendente. E a resposta é um não bem direto. O fenômeno não é físico, não é óptico, é a alma da pessoa que percebe a presença do espírito. E é por isso que as visões podem acontecer perfeitamente de olhos fechados, como acontece em um sonho ou em certos estados de meditação. A palavra-chave para entender isso tudo é perispírito. Pensa nele como se fosse um corpo espiritual, sabe? Uma espécie de elo feito de uma matéria mais sutil, que conecta o espírito ao corpo físico. É justamente manipulando as propriedades desse perispírito que a mágica da visibilidade acontece. Então, o processo, segundo o Espiritismo, se dá em etapas. Primeiro, o espírito, com a força da sua vontade, modifica o próprio perispírito. Depois, através de uma combinação de fluidos do ambiente e dele mesmo, ele adquire uma aparência que se torna perceptível para a alma de quem o vê. É importante entender, não é que ele vira matéria sólida, é um processo fluídico muito mais complexo. Ok, já entendemos o lado do espírito. Agora, vamos virar o jogo e olhar para o lado de quem vê. Quem é que tem essa capacidade de ter essas visões? Será que essa é uma habilidade que todo mundo tem, acessível a qualquer um, a qualquer hora? A resposta, de novo, depende. Depende muito das circunstâncias. Aqui, a diferença é fundamental. Durante o sono, quando o nosso espírito está mais solto do corpo físico, todos nós podemos ver e nos comunicar no mundo espiritual. É o universo dos sonhos. Agora, acordado, em estado de vigília, aí a coisa muda. Depende de uma predisposição do organismo da pessoa, uma aptidão especial para que os fluidos dela se combinem com os do espírito.
Chegamos na nossa última parte, a mais prática de todas. Se alguém passa por uma experiência dessas de ver um espírito, como essa pessoa deve reagir? Qual a orientação do espiritismo? O medo, claro, é a reação mais comum, a mais instintiva para muita gente. Mas o espiritismo propõe uma abordagem mais racional, mais serena para essa situação. E essa frase é muito poderosa para a gente pensar. Um espírito não tem um corpo físico para machucar alguém. O perigo real, se é que existe, está na influência moral que ele pode ter sobre a gente, e não numa ameaça física. A recomendação, então, é bem clara. Primeiro de tudo, mantenha a calma. Tente conversar, perguntar quem é o espírito, o que ele quer. Se for alguém em sofrimento, uma prece, um pensamento de compaixão já é um ato de caridade imenso. E se for um amigo espiritual, ele pode estar ali só para dar um bom conselho. E vale lembrar que essa conversa não precisa ser com palavras, com som. Na maioria das vezes, a comunicação acontece por transmissão de pensamento. É uma troca de ideias direta, que é a linguagem universal dos espíritos. Então, para a gente amarrar tudo o que vimos, as manifestações visuais são um fenômeno real e explicado pelo Espiritismo. As intenções podem ser boas ou más. A visão acontece pela alma, através do perispírito. A capacidade de ver acordado não é para todo mundo. E a melhor forma de agir é sempre com calma e compaixão, buscando o diálogo. E para a gente terminar, fica a reflexão. Se o que a gente chama de invisível pode, em algumas situações, se tornar visível, o que será que isso nos diz sobre os limites da realidade que a gente percebe? Talvez o mundo seja muito mais amplo do que os nossos 5 sentidos conseguem captar no dia a dia. Fica aí a ideia para a gente pensar a respeito.